você está sintonizado na série especial sobre os senadores e senadoras eleitos em 2010. Nosso entrevistado de hoje é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Senador, queria entrar um pouquinho na questão da reforma econômica. O senhor entrou já no Senado, começou essa nova fase sua, dessa trajetória no Senado, pregando uma reforma econômica e dizendo que ela é fundamental e muito mais importante até do que a reforma política. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Eu acho que nós podemos fazer alguma coisa na reforma política, mas eu vejo esse ênfase muito grande na reforma política como um divertimento, do italiano divertere, desviar do que importa. O grande problema do país é a reforma econômica. Afinal, o que nós somos? Nós somos uma nação ou um mercado? A nação é montada ao longo do tempo com o suor e o sangue de um povo. A nação tem história, a nação tem o processo cultural, a cultura que a nível da cidade se transforma no processo civilizatório, né? De civilização, civis, a cultura a nível da cidade. A nação tem compromisso com as pessoas. O mercado não. O mercado tem compromisso com o lucro, com a ganância. A ganância é o motor do desenvolvimento no mundo. E essa supremacia do mercado quebrou os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos passou anos, décadas, sem aumentar o salário dos seus trabalhadores, apostando na lucratividade das ações das empresas na Bolsa de Nova York. Criou os bônus para os gestores das grandes empresas que ganhavam fortunas quando conseguiam valorizar as suas ações. Deixou de investir os Estados Unidos em tecnologia, em avanço tecnológico, deixou o planejamento de lado e foi derrotado, inclusive, na indústria automobilística pelo Japão, pela Toyota. O que aconteceu? Em determinado momento, o mercado interno americano se estiolou, porque o salário estava congelado. Sim. Daí os financistas inventaram o empréstimo de juro alto e longo prazo, o subprime, e passaram a financiar o movimento interno da economia com este tipo de financiamento que acabou também nos derivativos. Chegou a ter juros de 15% ao ano numa economia que praticamente não tinha juros e o mundo inteiro se comprometeu com isso. Como na crise de 27 e 29, no famoso crack da economia americana, que começou com a explosão dos créditos imobiliários na Flórida, que passaram a não ser mais honrados, eles cresceram tanto e num determinado momento as pessoas percebiam que o financiamento que lhes tinha sido dado para comprar um determinado terreno não valia mais nada, porque o terreno valia muito menos que o financiamento. Nesse sistema de viabilização da economia interna, com empréstimos, com subprime, os americanos compraram casas. Se tinha uma casa de $50 mil, refinanciava a tua casa por $100 mil, mais adiante por 150 mil. Depois da casa veio o financiamento do automóvel, juro alto e prazos larguíssimos. Depois veio o financiamento do ensino público, que nos Estados Unidos no terceiro grau é privado, embora seja público no básico, até o momento em que os trabalhadores americanos, em que o americano comum não conseguiu pagar mais esses empréstimos, porque o financiamento era grande demais. Não havia muita preocupação com a possibilidade de pagar ou não, eles estavam rolando a economia. E a economia americana caiu como um castelo de cartas. É a supervalorização da ganância. O que queremos nós para o Brasil? Queremos ser uma nação ou um mercado? Nos próprios Estados Unidos, no início da sua história, na independência, esse dilema foi colocado. George Washington se debatia com a posição inglesa dos Smithianos, os discípulos do Adam Smith, que era um funcionário da Companhia das Índias, inglesa, que tinha o monopólio do comércio no mundo. E ele propunha aos Estados Unidos ser um fornecedor de mão de obra barata e de matéria-prima. Ora, George Washington não se conformava com isso e colocou na Secretaria do Tesouro, ou no Ministério da Fazenda, eu não sei bem que termo se dava na época da independência a esse cargo, hoje a nível de ministério. Alexander Hamilton era um oficial, economista, um guerreiro pela independência, que manda logo para o Congresso americano o Tratado das Manufaturas, que propunha o quê? Que os Estados Unidos passassem a promover a inovação tecnológica,
o processamento e o crescimento industrial dentro do próprio país. Queria um valor agregado. Que não se subordinasse às exigências da Inglaterra. Inovação tecnológica, financiamento fácil para investimentos e a industrialização do país. Ele foi secundado por Friedrich List, por Henry Clay e Henry Carey, que são os autores da nova economia americana. E os Estados Unidos, numa visão nacional, se transformou numa nação. As distorções são mais recentes, quando voltou à história da prevalência do capital financeiro. No caso do Brasil, quais seriam os pilares dessa reforma? No caso do Brasil, é o entendimento de que nós somos uma nação, acabar com a submissão. É mais ou menos a mesma coisa do que ocorreu com os Estados Unidos. Juro baixo, imposto baixo, controle do dólar, que está desnacionalizando a nossa economia e contendo a possibilidade de um crescimento industrial. Investimento em infraestrutura. Eu vi uma entrevista sua com o Dornelles outro dia, em que ele foi muito lúcido e muito claro. Ele e outros economistas mais à esquerda dele. O problema básico do Brasil hoje, e em decorrência à existência dessa inflação de 6%, é exatamente a falta de investimento em infraestrutura no setor privado e no setor público. Como o país não tem uma capacidade de produção, qualquer pequeno aumento da demanda provoca um processo inflacionário. E daí nós começamos, com o dólar depreciado, a comprar tudo lá fora. Então nós temos um crescimento do comércio externo através das commodities, principalmente puxado pela China, mas ao mesmo tempo o crescimento industrial não se dá. Não existe inovação, não existe financiamento. O Lula enfrentou a crise com a supressão inicial do compulsório, para que os bancos irrigassem a nossa economia e dessem o oxigênio de uma economia capitalista, que é o financiamento. Não. Eles compraram letras do Tesouro. Eles se suportaram no Acordo de Basileia, cuidando da sua própria liquidez e não se preocupando com o país onde se inserem. Mas a existência da Caixa Econômica, do BNDES, do Banco do Brasil, possibilitou ao Lula irrigar a economia de certa forma. Mas hoje eu vejo um veso conservador no início da política da nossa presidenta Dilma, querida amiga e presidenta Dilma. Por que permitir o aumento de juros que influi pesadamente na dívida pública? Por que conter o salário mínimo, quando na verdade conseguiríamos a mesma coisa, segurando a depreciação do dólar e aumentando o depósito compulsório dos bancos para enxugar o mercado? Você aumenta, Val, o depósito compulsório, você não amplifica a dívida pública e você enxuga a economia. E segurando, de certa forma, também a velocidade do tal empréstimo consignado, que tem um juro bárbaro e que não tem um volume que comprometesse ainda a nossa economia, mas tem uma velocidade de crescimento que está, sem sombra de dúvida, comprometendo a economia. E nós estamos comprando produtos chineses, americanos e japoneses, ao mesmo tempo em que a nossa indústria, eu não diria que ela está diminuindo, ela não está crescendo na velocidade do crescimento das commodities, que podem se constituir num ciclo, como foi o ciclo do mate, da madeira, do ouro, do café no Brasil, e de uma hora para outra nos deixar numa situação muito ruim. Então eu vejo um erro na condução da política econômica. A impressão que eu tenho é que continuam mandando no Brasil os rentistas, os donos do capital vadio, que não produz nada e que vive de juros absurdos no cassino das bolsas, parasitando o conjunto da economia produtiva. É uma guerra na qual eu perfilo na defesa do salário, da queda de juros e do capital produtivo, em contraposição ao capital vadio. E essas são as suas bandeiras para esse próximo período aqui no Senado? São as minhas bandeiras. Eu esperava que o governo imediatamente reduzisse a carga de impostos sobre a folha, reduzisse os impostos e contivesse o excesso de liquidez, aumentando o depósito compulsório e não aumentando o juro para a alegria dos rentistas. Senador, muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço, Val. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o nosso próximo programa da série especial sobre os senadores e senadoras eleitos em 2010 para o mandato entre 2011 e 2019. Até lá.